Boa noite a todos. Vamos dar início à 20ª reunião ordinária móvel da 4ª sessão legislativa da atual legislatura, em 13 de junho de 2024, às 18h10. Solicito ao secretário que faça a chamada. Boa noite a todos. Ana Maria Ferreira Proença. Ana Maria Ferreira Proença. André Pessata Nascimento. André Pessata Nascimento. Antônio Carlos Pracatá de Souza. Presente. Emerson Pinheiro de Carvalho. Emerson Pinheiro de Carvalho. José Felipe Santiago Filho. Presente. José Gonçalves Osório Filho. Presente. José Roberto Lourenço Júnior. Presente. Paulo Augusto Malta Moreira. Guto Malta, presente. Raimunda da Conceição Gomes. Presente. Sérgio Antônio de Moura. Presente. Sueli Cristina Nascimento Monteiro. Presente. Wagner Luiz Tavares Gomides. Presente. Wellison Mairinque de Paula. Presente. Secretário, só para justificar a ausência do vereador Emerson Carvalho, ele está em viagem em função da Câmara. Havendo quórum, declaro aberta a sessão e convido a todos para a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Todos os vereadores receberam antecipadamente a ata da reunião anterior e fizeram a leitura. Agora, coloco em votação. O vereador que quiser alguma correção, peço que se manifeste. Ata aprovada. A ata será disponibilizada no portal da Câmara, na internet. Antes de passarmos à matéria do Legislativo, anuncio que as inscrições para o concurso Licença Poeta, organizado pela Câmara Municipal através da Biblioteca Maria de Abreu, foram prorrogadas até o dia 21 de junho. O concurso Licença Poeta tem como principais objetivos estimular a produção literária pontinovense, divulgar a arte e a cultura, revelar novos talentos literários, fomentar a coleção literária de Ponte Nova, nossos autores e preservar a memória de nosso município. É uma ótima oportunidade de celebrar a rica herança cultural da nossa cidade através da criatividade artística. Entre os prêmios estão aparelhos de TV, tablets, notebooks e assistentes virtuais, entre outros, selecionados de acordo com a categoria e colocação dos participantes. As inscrições e demais informações sobre o concurso estão disponíveis no site da Câmara Municipal. Gostaria de aproveitar este momento para pedir a colaboração de todos os vereadores aqui presentes no plenário para que divulguem o evento em suas redes sociais. Vamos juntos estimular a produção literária, revelar novos talentos e celebrar a arte e a cultura de Ponte Nova. Eu queria dar novamente boa noite a todos vocês presentes aqui nesse plenário e algumas pessoas. Obrigado pela presença. André Bonucci, Pedro Lucas, Alisson Mendes, Edna Coelho, Jaqueline Castro,
João Pedro, Elisa, Mariá, Márcia Regina, Divino Marcelino, Maria Aparecida, Patrícia Lima, Marli Chaves, Ana Cristina, Carlos Alberto, obrigado pela presença nesse plenário. E todos vocês, outros que chegaram depois, que não estão na lista aqui. Muito obrigado pela presença. Antes de passarmos em matéria do legislativo, consideramos que entraremos no período eleitoral e, de forma a evitar quaisquer questionamentos que possam prejudicar a transparência e a lisura dos atos da Câmara, informo aos senhores vereadores e vereadoras que, a partir do dia 1º de julho até dia 6 de outubro de 2024, as viagens somente serão autorizadas mediante requisição assinada pelo vereador, apresentada com a devida antecedência, que informe de forma detalhada a finalidade da viagem e que venha acompanhada de e-mail ou outro documento que comprove o agendamento da reunião ou participação em ato com autoridade pública, inclusive informando o assunto, a data e o horário do compromisso. Quero lembrar a todos que as viagens custeadas com recursos da Câmara devem ocorrer nas hipóteses de comprovado interesse público e interesse do município, e que os assuntos não possam ser resolvidos mediante ofício, reuniões por vídeos e etc. Conto com a presença de todos vocês e a colaboração de todos os vereadores. Passamos agora à matéria do legislativo. Leitura do projeto de lei do legislativo de número 07 de 2024, altera a lei municipal de número 2307 de 1998, que cria o serviço de diabetes mellitus Nascença e dá outras providências, de autoria do vereador Wagner Luiz Tavares Gomes. Encaminho esse projeto às comissões de Finanças, Legislação e Justiça e de Serviços Públicos Municipais para análise e emissão de parecer. Leitura da proposta de emenda apresentada pelo vereador, de número 05 de 2024, proposta de emenda ao projeto de lei complementar de número 4067 de 2024, que cria a estrutura com cargos e funções públicas destinadas ao atendimento em unidades básicas de saúde. Altera a lei de número 4.238 de 2019 e a estrutura organizamental do Poder Executivo, que altera a lei de número 4.552 de 2022 e dá providência, de autoria do vereador Wellington Marinho de Paula. Encaminho essa proposta de emenda às comissões de Finanças, Legislação e Justiça, Serviços Públicos Municipais e de Orçamento e Tomada de Conta para análise e emissão de parecer. Leitura dos pareceres das comissões permanentes aos seguintes projetos. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Finanças, Ação e Justiça, Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, ao projeto de lei complementar do Legislativo número 2 de 2024. Altera a lei complementar número 3027 de 2007 para permitir a entrada de animais de estimação de pequeno porte em hospitais e estabelecimentos públicos de saúde. A Comissão de Finanças, Ação e Justiça e Orçamento e Tomada de Conta são de parecer que a proposta em epígrafe é constitucional e se encontra em conformidade com as normas orçamentárias, podendo ser submetida à apreciação do plenário. Entretanto, com intuito de aprimoramento, os membros apresentam a proposta de emenda para modificar a redação do caput do inciso 3º do artigo 103, nos seguintes termos. Artigo 133, inciso 3º. É permitida a entrada de animais de estimação de pequeno porte em hospitais similares para visitas de pacientes internados, atendidas as condições fixadas pelos órgãos de saúde competentes e observado o seguinte. Sala das Comissões, 12 de junho de 2024. Assinado pelos vereadores Paulo Augusto Mota Moreira, Wagner Luiz Tavares Gomes, Emerson Pinheiro de Carvalho, pela Comissão de Finanças, Ação e Justiça. Assinado pelos vereadores José Roberto Lourenço Júnior, Sérgio Antônio de Moura e André Pessata Nascimento, representando a Comissão de Orçamento e Tomada de Contas.
Parecer da Comissão de Finanças e Ação e Justiça ao projeto de lei complementar do Legislativo número 3/2024. Altera os incisos 12 e 13 do artigo 263 da Lei Complementar Municipal número 3027/2007 para dispor sobre a obrigatoriedade de plantio de árvores nas hipóteses em que se mencione e dá outras providências. A Comissão de Finanças e Ação e Justiça, após a análise do projeto de lei epigrafado, é de parecer que este, em que se refere à matéria e ao conteúdo normativo geral, é constitucional, podendo, portanto, ser submetido à apreciação pelo plenário. A comissão propõe as seguintes emendas: a inclusão do inciso 17 do artigo 263, da indicação dos locais onde as mudas foram plantadas. Inciso 17. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente publicará no portal do município, na rede mundial de computadores atualizada com periodicidade mínima semestral, a relação de pessoas, instituições e entidades contempladas, a quantidade de mudas doadas e plantadas pelos beneficiários e os locais de plantio, conforme exigido no inciso 12 desta lei. Segundo, a alteração do inciso 1º, para exigir a preferência por espécies nativas. Primeiro, definir as espécies, locais, quantidades, épocas, métodos de plantio, fornecendo as mudas necessárias com preferência para espécies nativas. Inciso 3º, inclusão do artigo 263, com a seguinte redação. Inciso 18. As empresas e instituições poderão adotar o plantio por meio de cooperativas organizacionais não governamentais ou empresas privadas com atuação na área ambiental, observadas as demais exigências desta lei. Sada as comissões 12 de junho de 2024. Assinado pelos vereadores Paulo Augusto Malta Moreira, Wagner Luiz Tavares Gomides e Emerson Pinheiro de Carvalho. Parecer em conjunto das comissões de Finanças e Ação e Justiça, Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, ao projeto de lei de número 4070/2024, altera a lei número 4390/2020, que dispõe sobre o recebimento de doações de bens imóveis, de obras e de serviços pelos órgãos e entidades da administração pública municipal direta ou indireta e da outras providências. A Comissão de Finanças e Ação e Justiça e de Orçamento e Tomada de Contas são de parecer que a proposta em epígrafe é constitucional e se encontra em conformidade com as normas orçamentárias, podendo ser submetida à apreciação do plenário. Sada as comissões 12 de junho de 2024. Assinado pelos vereadores Paulo Augusto Malta Moreira, Wagner Luiz Tavares Gomides e Emerson Pinheiro de Carvalho, pela Comissão de Finanças e Ação e Justiça. Pela Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, José Roberto Lourenço Júnior, Sérgio Antônio de Moura e André Pessata Nascimento. Parecer da Comissão de Finanças e Ação e Justiça ao projeto de lei de número 4071/2024. Autoriza o município de Ponte Nova a reverter a área concedida à empresa HD Distribuidora de Embalagens Limitada, revoga a Lei Municipal número 4.362/2019 e dá outras providências. A Comissão de Finanças e Ação e Justiça, após a análise do projeto de lei epigrafado, é de parecer que este, no que se refere à matéria e ao conteúdo normativo geral, é constitucional, podendo, portanto, ser submetido à apreciação pelo plenário. Sada as comissões 12 de agosto de 2024. Assinado pelos vereadores Paulo Augusto Malta Moreira, Wagner Luiz Tavares Comide e Emerson Pinheiro de Carvalho. Inscrito na palavra livre, eu convido o senhor Francisco Augusto de Castro Gomes, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Ponte Nova, o assunto fala da 57ª Exposição Agropecuária Comercial e Industrial do Vale do Piranga, a Expo Vale 2024. Boa noite, senhor Chico. Seja bem-vindo.
Presidente, sim, vereador. gostaria de, conforme conversamos, pedir licença ao senhor Francisco, presidente do sindicato, e a dona Marli, porque tem um compromisso agora, eu tenho que me retirar, ok? Sim, vereador, concedido. Senhor Francisco, boa noite. O senhor tem 10 minutos para expressar. Obrigado, presidente. Boa noite a todos, senhores e senhoras vereadores da nossa egrégia Câmara Municipal. É com muita satisfação, muita honra que a gente, como cidadão, está aqui junto com vocês, a convite do nosso presidente Wellerson, para falarmos darmos algumas informações sobre a nossa 57ª Expovale, a Expovale 2024, que nós temos total confiança de que será no mesmo nível e até superará os níveis anteriores. Acho que todos aqui já estiveram no nosso parque de exposições, e nós trouxemos a correspondência entregada para o nosso presidente, e ressaltando que nós temos lá a mostra de bovinos, mostra de equinos, o concurso leiteiro de galpão, onde as vacas ficam no parque, o concurso é feito lá dentro do nosso parque, o torneio leiteiro intermunicipal da agricultura familiar, o concurso de marcha, que a cavalgada a gente faz no domingo, os estandes do agronegócio, estandes do artesanato regional, estandes do segmento comercial e industrial de serviços, cursos e oficinas profissionalizantes do Senar, diversões para as crianças, shows artísticos com livre acesso para o público, e, especialmente, no dia 4, quinta-feira, que a nossa exposição ela começa no dia 3, o gado já começa a chegar no dia 1º, que vai ser segunda-feira, e no dia 3 já começa oficialmente a exposição, porque, inclusive, no concurso leiteiro, a esgota dos animais é feita na quarta-feira à noite. Com presença maior de público é a partir da quinta-feira, vai de quinta até domingo. E, na quinta-feira, nós teremos às 18 horas um evento que é a premiação do 5º Torneio Leiteiro Intermunicipal da Agricultura Familiar. Esse torneio leiteiro ele é realizado nas propriedades rurais. A Emater acompanha, através dos seus técnicos, os produtores. Então, eles vão em cada propriedade, o produtor é inscrito, é feita a esgota do animal e tem os dias certos de ir fazer então, a retirada do leite. O produtor toma conhecimento da produção do seu animal, e mais ninguém. Não toma conhecimento da produção dos outros. Isso só é mostrado no dia da premiação. Nesse dia da premiação, então, mostra todo o quadro que foi feito durante o processo e faz a premiação dos ganhadores. Então, nós teremos essa premiação, entrega de certificados, de brindes, e também o sorteio de uma TV 42 polegadas para os participantes desse concurso leiteiro da economia familiar. Então, ele é diferente do concurso leiteiro de galpão, porque ele é feito nas propriedades, e envolve muitas propriedades, depois nós vamos falar até do ano passado como foi. No dia 6, sábado, nós teremos, a partir das 15 horas, a premiação do concurso leiteiro de galpão, e também a premiação da amostra de bovinos, com entrega de troféus, de rosetas e certificado para os produtores rurais participantes. Também entrega de medalhas e sorteio de uma TV 42 polegadas para os tratadores dos animais. Porque nós temos sempre que realçar a importância do produtor, mas também dos tratadores. A gente sempre faz isso porque é muito importante, é fundamental a mão de obra que é aplicada no trato desses animais durante todo o ano. E no sábado, que nós estamos falando no sábado, temos também as homenagens especiais, que o sindicato sempre homenageia um produtor, uma empresa do agronegócio, uma autoridade municipal vinculada ao agronegócio, de entidades. Então, nós temos sempre 5
homenagens especiais que são feitas com o critério mais rigoroso possível. Não importa se é amigo de fulano ou beltrano, não. A coisa é feita com muito critério, porque é fundamental a gente levar a coisa com toda a seriedade para valorizar realmente aquelas pessoas homenageadas. Então, nós teremos 5 homenageados também este ano. No domingo, nós teremos o concurso de marcha, que é organizado também pelo Clube do Cavalo. Está ali o presidente do Clube do Cavalo, nosso amigo Guegué, né? E esse concurso de marcha, quem esteve na exposição no ano passado, percebeu a importância que ele passou a representar para o evento. Os nossos domingos, eles já não tinham aquela presença maciça, igual passou a ter com a participação de cavaleiros na nossa região e de regiões distantes, que vêm para participar desse concurso de marcha. Então, esse ano nós também teremos esse concurso de marcha no domingo, e isso é fundamental para o nosso evento. Nós temos que destacar também os estandes comerciais. A gente tem até dificuldade, porque nós temos 8 estandes 5x5 e temos 11 estandes 3x3, que são, a gente vende para as empresas expositoras. Então, hoje, por exemplo, nós estamos com dificuldade porque está havendo mais procura de estande do que o que nós temos. Faltam algumas confirmações, mas, para vocês terem uma ideia, no ano passado nós tínhamos um estabelecimento bancário presente, que foi o Banco do Brasil. Este ano nós vamos ter 4. O Banco do Brasil, o Cicobi União, o Sicredi e o Credimap. Então, vai mostrando. Hoje, uma moça me ligou querendo trazer a questão de energia solar. Então, fiquei de ordem. Eu vou te dar a resposta até segunda-feira, porque estão dando prazo para os outros que estão na fila, na frente, para definir. Para que vocês também tenham uma ideia e possam fazer uma avaliação da importância desse evento, nós trouxemos aqui na síntese do ano passado, e é fundamental nós destacarmos que o sindicato é o promotor do evento, mas a prefeitura tem sido a principal parceira, inclusive assumindo toda a parte artística do evento. Então, nós temos que destacar essa participação da prefeitura, o Clube do Cavalo, que passou a ter a presença firme conosco, a Emater, a EPAMIG, o Senar, o IMA, a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, o Demutran, o SAMU, todos eles têm uma importante participação como apoiadores, principalmente a questão de segurança de todo o público. Quando a gente fala em segurança, em 2023, nós não tivemos uma ocorrência no Parque de Exposições. Isso é uma coisa rara. Nós tivemos uma presença nos dias totais entre 18 a 20 mil pessoas, que é o que se espera também para 2024, mas não tivemos uma ocorrência. Isso mostra que houve uma preocupação da organização e que foi entendida pela população. Mas a presença das nossas autoridades lá é fundamental para que isso também ocorra. Então, vamos torcer, né, com toda a fé, que em 2024 isso vai se repetir. Nós temos que realçar as empresas participantes, especialmente os grandes patrocinadores, que é o Laticínios Porto Alegre, o Frigorífico Saudale, a Bartolfio, o Usina Jetiboca, todos eles têm uma presença forte para que nos ajude, né, na realização e também no custo do evento, que é um evento que de um valor bem representativo, porque, inclusive, todos os animais eles são premiados em dinheiro. Então, a gente tem que estar bem preparado para isso. Nós tivemos, no ano passado, para que continuar na avaliação, a presença de 26 municípios. Então, é da nossa microrregião, porque o sindicato ele tem 11 municípios na base dele. Mas a nossa microrregião aqui vai dar 16, 17 municípios. Mas nós tivemos presença de Cepeixe, Visconde do Rio Branco, Rio Casca, vários municípios mais distantes, até Belo Horizonte e tal. Isso é importante porque traz mais movimento para a Ponte Nova, traz gente de fora para a Ponte Nova. Nossos hotéis, nossos restaurantes estão sempre com mais presenças, né? Tivemos, no ano passado, a participação de 328 animais.
sendo 151 animais de argola, que é aqueles que ficam lá nos currais, 13 vacas do concurso leiteiro, 14 equinos de baia e 150 equinos do concurso de marcha. São 328 animais, é uma participação altamente representativa, porque isso aí é muito produtor que se liga à Ponte Nova em função da nossa Expo Vale. Nós fizemos as premiações em dinheiro, com também faixas, rosetas, certificados, e a entrega de TV 42 polegadas, que a gente sorteia, para poder ir valorizando. Também realçando que o 4º torneio leiteiro da agricultura familiar, realizado no ano passado, nós tivemos a participação de 27 famílias. Esse ano nós devemos ter um número maior. Então, foram 27 famílias que participaram desse concurso leiteiro feito em suas propriedades. Então, isso incentiva muito a agricultura familiar. Nós estamos tratando do gado de peso cá no curral, mas aquele gado da economia familiar, do produtor de mais porte, né? Mas o gado do produtor da economia familiar, ele está participando da exposição através da premiação em função da sua produção. Então, foram 27 famílias, e dessas 27 famílias eram de 10 municípios diferentes. Nós destacamos, então, também os cursos que a gente faz lá do Senar, e esse ano, inclusive, tem um curso bem diferente, que é um curso de drone. Então, vamos ter curso de drone, inclusive vamos ter um stand de drone, que hoje já está usando o drone para a atividade da agricultura e pecuária. Então, vai ter muita demonstração lá, isso é muito importante. A Feira de Artesanatos, que é organizada pela Emater, também tem a participação do artesanato da economia familiar. Foi um evento excelente no ano passado, o pessoal saiu aqui muito satisfeito. Esse ano vai ser com a mesma força, mesma representatividade. E também realçar que nós temos espaço para palestras. Devemos ter uma palestra sobre o Plano Safra, também uma palestra do CRED-MEP sobre as questões das cooperativas e tal. Então, nós temos espaço para isso. E a gente que tem participado bastante da vida do sindicato fica muito feliz de poder estar trabalhando arduamente para poder fazer esse evento. A turma, nossa equipe é muito boa, juntando a nossa equipe com a EPAMIG, com a Emater, com o Senar e tudo, a equipe do Laticínios Porto Alegre, que atua no campo. Então, a gente fica muito confiante de que vamos ter esse sucesso, porque tudo está caminhando dessa forma. Trabalhoso, mas nós estamos fazendo isso porque a história, nós estamos fazendo a 57ª Expo Vale. Então, a história mostra a importância do evento, porque o produtor rural ele acredita no evento e quer mostrar para a sociedade aquele trabalho que ele faz. Não é questão de vaidade, é questão da importância socioeconômica da participação dessas pessoas que vem gerar emprego, que vem gerar rendas para uma região que nós sempre estivemos bem presos à questão do campo. Historicamente, a nossa região era café, depois virou cana-de-açúcar, pecuária leiteira. Hoje, a nossa região está em 3º lugar a nível nacional em suinocultura. Nós temos um frigorífico que abate 3.000 suínos dia, é uma coisa muito grande. Nós temos laticínios que tem participação da Suíça. Então, isso mostra que a nossa região ela sempre esteve ligada ao campo. Temos empresas de grande porte, empresas comerciais, né? Mas as principais estão vinculadas ao campo. Então, isso é importante. Nós temos feito, toda a equipe do Sindicato dos Produtores Rurais, feito todo o trabalho que a gente tem condição de fazer, que a gente se esforça para fazer, para que o produtor se sinta cada vez mais valorizado,
porque ele precisa de receber esse apoio pelo trabalho que ele presta para a nossa sociedade. Eu espero que não tenha perturbado muito vocês, tenha cansado, mas tenha sido bem objetivo. E se tiver um questionamento, nós estamos aí à disposição. Qualquer dúvida também, o sindicato está lá presente, nós estamos com algumas pessoas da nossa equipe aí, e agradecer a oportunidade de estarmos aqui, presidente. Agradecer a todos vocês, todos os nossos vereadores, e estamos sempre aí à disposição para os trabalhos da nossa comunidade, porque acho que todo cidadão tem que se dispor a ajudar a comunidade. Sim. Muito obrigado. Primeiramente, senhor Francisco, queria muito agradecer a presença do senhor aqui nessa tribuna e essa visibilidade que o senhor está dando para todos nós aqui no plenário, a todos nós vereadores, todos estão acompanhando pela rede social, que é muito importante ouvir a fala do senhor como presidente, né, do Sindicato dos Produtores Rurais de Ponte Nova. Mas eu aproveito a fala primeiro para parabenizar o senhor, né, pela administração, pela transparência, eficiência, de quantos anos você está na frente, né, na presidência do sindicato e vem fazendo esse trabalho muito bacana para Ponte Nova, né? E uma outra coisa que é de grande importância, quando você vem nessa tribuna, nessa casa, né, a convite da casa, nós estivemos conversando, né, convite da Câmara Municipal, é de grande importância, repetindo, que nós estamos ouvindo a fala do senhor. Né, o senhor foi feliz na explicação, você explicou os detalhes, e é uma festa que é tradicional, não só de Ponte Nova, como região. Não é verdade? Todo mundo fica contando nessa época de julho, ter a Expo Vale, e todo mundo fica esperando ter essa festa. Né? Então, eu quero, como presidente dessa casa, vou deixar cada vereador falar depois, mas, como presidente, eu quero, mais uma vez, parabenizar e agradecer ao senhor pelo convite, né, que o senhor esteve aqui anteriormente, convidando toda a Câmara Municipal, né, e agora se vem nesse plenário convidando a todos que estão aqui presentes e todos que estão pela rede social. Eu, como presidente, agradeço e acredito a todos os outros vereadores vão agradecer a presença do senhor. Eu passo a palavra para os colegas e vou dar depois 5 minutos de considerações finais para o senhor. Vereadora Sueli. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras, a nossa assessoria, servidores desta casa, as pessoas aqui presentes nesse plenário, uma boa noite a todos vocês, sejam sempre bem-vindos, e as nossas intérpretes de Libras. Chico Augusto, que prazer ter o senhor aqui, viu? Fico feliz e agradeço o senhor pelo empenho frente ao sindicato dos produtores rurais de Ponte Nova, tem outras pessoas aqui que trabalham com o senhor também. Vejo nas redes sociais suas reuniões, o trabalho, o empenho, a união de várias organizações para trazer esse evento tão grandioso e tão importante para a população de Ponte Nova, evento cultural e também socioeconômico, né? Então, parabéns pelo senhor, para todas as pessoas que estão juntamente nesse trabalho, e estaremos lá presente prestigiando, e fiquei assim, não sabia desse torneio leiteiro nas fazendas, nas próprias fazendas, achei muito interessante, não sabia, e só agradecer a presença do senhor, agradecer o seu trabalho frente ao sindicato, e sempre que o senhor quiser, a casa está disposta a te receber, aberta com o maior prazer, para que o senhor possa nos deixar, de fato, cientes de todo o trabalho do sindicato. Parabéns, é um prazer ter o senhor aqui. Vereador Vargomides. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Sou Chico, boa noite. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui em plenário e também nas redes sociais. Eu me lembro, presidente, enquanto criança, meu pai me levava no parque de exposições para poder... a gente gostava muito de ficar olhando os animais que lá estão. E é nítida a empolgação que o senhor Chico, já na 57ª Expo Vale, é claro que ele não participou de todas, mas com a empolgação que ele ainda, né, traz, e hoje com a ajuda de Breno e dos demais pessoas que fazem parte aí do Sindicato Rural, de fazer Ponte Nova centro
igual ela sempre foi, de eventos tão importantes como esse, que traz o produtor rural para ser visto, que é tão importante para a economia da nossa cidade e para a vida de todos nós, né? Então, eu só queria mesmo parabenizar o senhor e toda a organização, parabenizar a prefeitura, e aí aproveito a presença da nossa vice-prefeita, Valéria Varenga, pelo apoio que está dando também, porque é um trabalho de várias mãos, e nós, enquanto vereadores, precisamos também comparecer, fazer parte. Eu conversava com a minha esposa, que eu tenho um filho de 1 ano agora, eu falei, a gente precisa levar o Benício lá para ver o que é a Expo Vale, porque é um evento que marca a vida, acho que, de todos nós aqui, e que não pode morrer nunca. Obrigado pela empolgação do senhor de sempre. Obrigado, mano. Vereador Sérgio Ferrugem. Boa noite, senhor presidente, boa noite à mesa, nobres colegas vereadores, vereadoras, servidores, as intérpretes de Libra, público que se faz presente nessa noite, nessa casa, e vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, eu costumo chamar São Francisco de nosso mestre. Está aí o nosso mestre aí, conforme o senhor foi feliz na fala do senhor, conforme ele vem conduzindo aí à frente do sindicato há muitos anos, com caráter, com disciplina, com honestidade. Então, é muito gratificante para nós ter a presença do senhor essa noite explanando para nós sobre a importância desse evento para o município de Ponte Nova, quando o senhor fala que o senhor deu ênfase aí à mão de obra, muito interessante, porque a mão de obra, ela também contribui, não só com a mão de obra, mas também traz um produto para o município de qualidade também, ajuda a contribuir, né? Então, é muito interessante a gente valorizar a mão de obra, que tem que ter um empresário, mas se não tiver a mão de obra também, nós não vamos conseguir produzir nada. Então, eu gostei muito dessa ênfase que o senhor deu aí na mão de obra aí. E dizer ao senhor que é muito interessante essa participação do senhor, porque, igual a dona Sofia falou, que nem sabia desse evento que tem aí, do concurso aí. Então, assim, temos que ter sempre essa parte de democracia para estar divulgando, estar dando publicidade, porque um evento que acontece na nossa cidade, então temos que estar publicando. Então, dizer ao senhor que muito obrigado pela presença do senhor e, como se diz, dona Suela, a casa não é nossa, a casa é do povo, e mais uma vez obrigado por ser o nosso mestre aí, sempre à frente da presidência e do Sindicato Produtor Rural de Ponte Nova. Obrigado. Vereador Pacatá. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que faz presente. Boa noite, sou Chico Francisco. Sou Chico. Tranquilo, né? É só mesmo, né, a gente parabenizar mais um evento, nós esperamos que com mais sucesso, né? Agradecer também ali a presença do Breno, do Loz Guegué, né, ex-presidente do Conselho de Desenvolvimento Rural. E acredito sim, a gente já pode contar que o evento será de grande valia, principalmente para os produtores rurais. E pode contar com a presença nossa lá, com certeza. Vereadora Aninha. Boa noite à mesa diretora. Pedir desculpas pelo atraso aos nobres colegas vereadores e ao público presente, em nome do Guegué, em nome da nossa vice-prefeita, Valéria Varenga. Eu cumprimento a todos vocês aqui hoje presentes. Sejam muito bem-vindos. Só mesmo também para agradecer a presença do Chico, é muito importante, Chico. É só para dizer, os novos colegas já falaram tudo, mas eu não ouvi. Na hora que eu estava vindo para cá, o rapaz que me trouxe me perguntou, o Chico Augusto vai estar lá, né, conversando com vocês hoje. Vai ter show na pecuária? Eu falei, eu não sei do que ele vai falar. E, então, eu até anotei aqui para mim não esquecer. Tirei agora além do torneio, terá algum show? E, se houver, é de portão aberto? Estações artísticas. Tem show de nível nacional, tudo de portão aberto. A prefeitura assumiu os shows, certo? A Fernanda está fazendo um excelente trabalho junto conosco. E a única coisa que ela exigia demais. Nossa Senhora, dói a testa da gente. Mas os shows são promovidos pela prefeitura. E tem um show a nível nacional, Benucci, eu não guardo o nome dos artistas, porque não é da minha época, né, Sérgio? Eu abri Marcos e Benucci. Então, nível nacional, igual no ano passado, né?
também foi, então nós vamos ter shows na quinta, sexta, na sexta, sábado, domingo. Não, quinta, sexta e sábado. Nós vamos ter shows de primeira linha e tal, e o show de sábado, são 2 shows, que tem uma banda e depois esse artista, também a nível nacional. Aí, Aninha, você está dando oportunidade da gente realçar que os grandes artistas nacionais estiveram presentes em Ponte Nova, nas nossas Expovales. Então, acho que desses grandões aí, o único que esteve aqui, mas não foi na Expovale, foi só o Roberto Carlos. Mas o Roberto Carlos, eu tive a felicidade de contratá-lo em 1967 para dar um show lá no Ponte Novense e no Cine Palmeiras, para nós fizermos uma festa para arrecadar recursos de formatura de ciências, de técnica e contabilidade. Então, nós contratamos o Roberto Carlos, ele esteve em Ponte Nova. Mas os grandes artistas nacionais, eu tenho lista de vários anos, que todos eles estiveram em Ponte Nova, participando das nossas Expovales. Então, isso mostra, né, que também a participação cultural, né, artística, que o evento traz. Né? É muito importante isso para Ponte Nova. Tivemos vários anos onde os shows eles eram com portões pagos, portão fechado. Né? Então, eram pagos. Quando a prefeitura está fazendo, então, tudo portões abertos. Mas sempre nós tivemos grandes shows. Só para dar conhecimento às pessoas, eu estou até passando mais mensagem, mas vamos ficar por aqui e dar a oportunidade dos outros de falar. Muito obrigado pela presença, Chico. E é bom a gente ter assim, esse retorno para que as pessoas possam estar sabendo o que está acontecendo na nossa cidade, ter esse conhecimento e participar. Né? Muito obrigado, viu? Obrigado a você. Seja bem-vindo. Vereadora Fiota. Boa noite a todos presentes. Boa noite à mesa diretora, nobres colegas, intérpretes de Libras e quem nos assiste pelas redes sociais. Eu quero agradecer, Chico Augusto, pela presença. A Expovale já né, é um marco em Ponte Nova, graças a Deus, que traz, né, gera vários empregos durante o período e, além disso, ainda, né, ajuda os produtores rurais, tem o concurso né, nos estabelecimentos, né? Então, ajuda muitos produtores, dá visibilidade. Então, eu quero agradecer a sua presença e continue assim, sabe? Porque pessoas que estão à frente das coisas hoje, vai ficando difíceis, mas você está sempre persistindo, insistindo e ficando e dando oportunidade de outras e outras coisas acontecerem na nossa Expovale. Então, muito, muito obrigado pela presença e pela explanação. Obrigado. Vereador Guto Malta. Senhor presidente, boa noite a todos e todas. Saudar com muito carinho o Francisco Augusto, Chico Augusto, parabenizá-lo pela condução e gestão junto aos sindicatos trabalhadores rurais de Ponte Nova, parabenizá-los por mais um evento, por mais uma exposição. Dizer, Chico, que eu fico muito feliz porque a Expovale dialoga com o agronegócio, com a economia familiar, com o artesanato e com a tecnologia, e promove o nome de Ponte Nova. Parabéns, conte sempre conosco, conte sempre comigo, saiba da minha admiração, profunda admiração e respeito por você e por toda a sua família. Parabéns. Obrigado. Vereador Zé Osório. Vereador José Osório. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, pessoas que estão aí no plenário aí, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Chico Augusto é um parceiro antigo nosso, né, de vários eventos da cidade de Ponte Nova. Essa Expovale, com certeza, sempre com brilhantismo, né, trazendo sempre, cada ano, novidades que realmente atrai o público. Chico, eu tive a oportunidade, né, de a gente estar sempre conversando. E um cara que tem uma dedicação e um carinho muito grande para fazer as coisas acontecerem em Ponte Nova. Só para te parabenizar, Chico, mais uma vez, tenho certeza que o sucesso vai ser certíssimo, o sucesso está mais Expovale, com certeza, né? E vamos estar aí prestigiando, com certeza, né? Participando e convidando o povo realmente, né? Que participe, porque é um dos maiores eventos que Ponte Nova faz, né?
essa Expovale. Isso aí é coisa garantida. Parabéns mais uma vez, estamos juntos aí. Uma boa noite a todos. Vereador José Roberto. Presidente, boa noite, demais vereadores, público aqui presente, na figura de Guerreiro, um abraço a todos. Sou Chico, obrigado aqui pela presença. A gente fica muito feliz em saber que a Expovale vai crescendo a cada ano que passa. E uma fala do Guto, que também é o que eu sinto, é essa questão da integração que o evento ele consegue proporcionar entre o agronegócio, falando aqui dos grandes empresários, talvez, da nossa região, falar também da agricultura familiar, unir a modernidade, que a gente sabe que o campo ele precisa se modernizar para podermos ser competitivos. A gente sabe que aqui na nossa região temos os nossos desafios de relevo, clima, e com tecnologia a gente consegue superar isso e conseguir sermos competitivos. E fico muito feliz quando o senhor fala que o Parque de Exposição está pequeno, porque demonstra a importância de um evento como esse, que não é só de Ponte Nova, é do Vale do Piranga, e reafirma a importância de Ponte Nova no cenário do estadual, e que a gente tem sempre que pensar nessa cidade aqui como uma cidade grande, uma cidade que promove, uma cidade que é referência no nosso estado e na nossa região. E fica aqui, talvez, a sugestão de podermos pensar num novo parque de exposições, pelo visto, né? Nós podemos criar um outro espaço, ampliar, para que o evento ele não possa parar no tamanho que ele chegou, que ele possa expandir, parcerias aí sindicato, com a própria prefeitura e empresas particulares, para podermos, talvez, aí, promover um novo parque de exposições em parceria, para podermos trazer essa festa aqui e ser referência do Estado, como ela já é, mas sendo muito maior e trazendo aí outras cidades também para poderem participar. Muito parabéns para vocês da organização, a gente sabe que dá muito trabalho e que sempre a gente tem participado do evento lá, indo no evento, e cada ano está mais bonito. Parabéns. Senhor Francisco, o senhor percebeu, né? O senhor é bem querido, né? Por todos nós, vereadores, todos nós desse plenário, pelo povo pontinovense. Agora vamos te dar 5 minutos de considerações finais. Bom, nós tivemos muita alegria em ouvir a todos, né? Nossa participação no sindicato, falar que nós já são velhos lá, antigos. Eu tenho a felicidade de dizer para vocês o seguinte: o sindicato foi fundado em 1968. Em 1969, elegeu-se a primeira diretoria. E esse cidadão aqui é que redigiu manualmente a ata de eleição e posse da primeira diretoria do sindicato. Então, eu não estou velho, não, mas estou bem antigo. Sabe? Você falou, está me falando um detalhe aí, eu vou voltar, eu escapulei um cadinho aqui. Mas o que é fundamental é a gente sentir que a entidade ela está sempre trabalhando para crescer. Agora, lembrei, a questão do novo parque. Nós estamos sempre trabalhando para crescer. O sindicato, ele adquiriu, na época, o presidente da era, o Ernesto Trivelato, aquele terreno lá ao lado da Babilônia, que vai até lá na Ponte da Rara, são 900 metros de frente. Qual era a intenção? Fazer um novo parque de exposições. Mas temos até um projeto que foi feito pelo Antônio Lúcio Ferrari, lá em Brasília. Mandamos, ele fez o projeto, nós temos o projeto daquele parque. Mas como o terreno tem 900 metros de comprimento, o parque de exposições ele precisa ter uma área mais ou quadrada ou retangular, para que ele seja prático. Então, lá deixou de ser o local ideal. Mas, coincidentemente, Zé Roberto, hoje, quando nós saímos lá do Laticínio Porto Alegre, nós tivemos uma reunião rápida lá com o João Lúcio, porque o João Lúcio é um empresário muito ocupado, então ele marcou para nós lá às 9 horas, nós chegamos às 9 horas. Mas saímos de lá às quase 11 horas. Mas tudo o que precisar de ajustar com o João Lúcio para a Expovale, para o produtor, ele está de mãos abertas. E nós saímos de lá e ainda fomos dar uma rodadinha um pouquinho na frente, que o Breno queria mostrar um outro terreno que ele acha que seria apropriado para o parque de exposições. O nosso parque hoje, como exposição, ele atende, mas para os grandes shows, ele já ficou muito grande. E depois é o seguinte, pelo fato de estar no centro
principal da cidade, tem a questão de som, aquela coisa e tal. Então, nós já estamos com essa preocupação, o sindicato tem isso realmente em mente, certo? O que nós temos é que continuarmos nesse trabalho. Nós temos uma equipe muito boa, pessoas muito competentes, vários produtores que participam realmente. Hoje, vocês sabem que é muito difícil você ter os cidadãos que possam se disponham a trabalhar pelas entidades, é muito difícil, né? Porque a gente faz isso tudo para poder ajudar, tudo gratuitamente, com interesse social, de que a gente possa ajudar a crescer a nossa economia. Principalmente a gente, como cidadão de Ponte Nova. Você falou em relação a visitar o parque, né? Na sua infância. A minha infância, que foi bem antes da sua, o bairro Guarapiranga, ele não existia. Ali ia até onde era o Poço Rio Doce, aquele poço da esquina de Santo Antônio ali, pouco depois da Construbel por ali, dali para lá não tinha mais nada, era só uma estrada de terra que era a saída para o sentido Rio Casca. E quando chegava mais ou menos na praça do hospital ali, não ia reto, ela entrava para a esquerda, passava em frente ao sindicato e subia para sair lá para Rio Casca. E a gente, para poder ir para o Parque de Exposições, a gente subia a pé. Tinha que ir a pé e tal, subir, em vez de pegar a estradinha do parque, subia até no barranco, né? Era divertido. Então, isso são histórias, isso é importante. Hoje teve uma pessoa conversando sobre isso, e que também subia a pé pelo barranco. E nós tínhamos até uma mania de à noite, jogar água, jogar água, força de expressão, né? Num determinado lugar que as pessoas desciam, para ver os outros escorregar, né? Malandragem de menino. Mas quando a gente recorda isso, a gente recorda com muita felicidade, né? Porque a gente teve uma infância bem aberta, bem feliz. Eu tenho que agradecer a todos vocês por nos dar essa oportunidade de trazermos essas informações oficialmente aqui em nossa Câmara Municipal, porque o que é importante é o cidadão realmente ter consciência da importância do trabalho de cada um em prol do crescimento da nossa cidade. Ponte Nova tem crescido, Ponte Nova é forte, Ponte Nova economicamente tem se expandido, né? Nós hoje somos base de saúde macro-regional, nós somos base de ensino, tá? Nosso professor lá com a nossa dinâmica, né? Nós somos base de ensino, quer dizer, o volume de cursos, são 9 ou 10 cursos que a dinâmica tem, e Ponte Nova sempre teve essa tradição de ensino, com o Colégio Dom Elvésio, Escola Nossa Senhora da Auxiliadora, que via os alunos todos para Ponte Nova, a região toda. Então, Ponte Nova tem essa tradição. Então, a nossa tradição hoje industrial, comercial, de ensino, de saúde, ela é de altíssimo peso. E isso nós temos, então, que ficar felizes de podermos estarmos todos juntos, né? De mãos dadas, procurando que Ponte Nova e toda a nossa região cresça cada vez mais, porque é benefício para o povo, né? Eu só tenho que agradecer e esperar encontrá-los todos, está a nossa vice-prefeita Valéria também, encontrá-la todos lá na nossa Expo Vale 2024, que, com as graças de Deus, será de pleno sucesso. Muito obrigado a todos e boa noite. Nós te agradecemos, né? Na verdade, o povo pontinovense te agradece pelo convite. Estaremos lá. Obrigado. Obrigado, tá? Dando continuidade à nossa tribuna livre, eu queria também priorizar a presença de todas as autoridades, como foi citado aqui também, né? Ex-vereador Sou Divino, Machadinho, a vice-prefeita Valéria pela presença, né? Obrigado. Dando continuidade, escrita na tribuna livre, eu convido a senhora Marli Aparecida da Cunha Chaves Filha. A Marli é membro do Conselho Fiscal do CT Vidas, Centro Terapêutico Recanto da Vida, que vai falar sobre as atividades desenvolvidas pelo CT Vidas. Boa noite, Marli, seja bem-vinda. Senhor presidente. Sim, vereador. Eu peço licença a Marli e aos componentes do CT Vidas e a Vossa Excelência, que eu preciso sair, eu não estou passando bem. Tudo bem, vereador. Obrigado por usar.
Mari, boa noite. Tá? Você tem 10 minutos também para expressão. Tá? Boa noite a todos aqui presentes. Vieram dar um apoio aí para o nosso querido Seter Vidas. Boa noite a todos os nobres edis aqui, a quem cumprimento na pessoa do presidente, doutor Wellerson. Bom, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque o assunto ele não é tanto importante quanto técnico. Então, eu elaborei alguns slides aqui, só mesmo para poder contextualizá-los, e, na medida que alguém depois necessitar, a cópia já se encontra com a Maria Juliana. Bom, viemos aqui hoje tratar de uma questão que envolve o nosso centro, o Seter Vidas, Centro Terapêutico Recanto para a Vida, e diz respeito à questão da saúde financeira do centro. Infelizmente, a notícia que hoje temos para dar se formos olhar a data de hoje, é que o nosso centro ele vai fechar. Não existe milagre a ser feito com o que nós temos, infelizmente. Bom, eu vou passar aqui alguns dados relevantes, acredito, só para poder contextualizar o Seter Vidas no ambiente aqui de Ponte Nova. Bom, o Seter Vidas foi fundado em julho de 2001, teve o início na Fazenda Paciência, que era a fazenda do senhor Zé Damásio. Lá se tratam pessoas acometidas de vícios em álcool e drogas, portanto, tratamento de alta complexidade. No início, o Seter Vidas ele não era subvencionado. A primeira subvenção ela veio acontecer somente em 2003, para o exercício de 2004, ao valor de R$14 mil. Em 2006, as entidades de cunho religioso saíram da lei, portanto, sobrou um pouco mais de dinheiro para poder ser acrescido para os próximos anos. Aqui são alguns dados numéricos de atendimentos realizados, dos atendimentos realizados pelo Seter Vidas ao longo dos anos. E nós chegamos a um total de 520 atendidos. Desses 520 atendidos, nós temos aí uma média de 70% de desistência, pessoas que, às vezes, não concluem o tratamento, param ali no meio do caminho, ou por algum outro motivo, muitas das vezes até voltar a trabalhar quando eles são recusados na perícia. E temos aí 30% de conclusão. Desses 30% de conclusão, não quer dizer que são 30% de curados. Infelizmente, a alta complexidade ela gira em torno disso. Muitas das vezes está se tratando um paciente que não sabe que é doente. Então, é uma das questões, uns entraves que existem. Bom, custos fixos do Seter Vidas hoje. Primeira coisa que é importantíssimo que a gente traga essa informação aqui é que todos os custos fixos do Seter Vidas são pagos com atraso. E não é atraso de 1 mês, 2 meses. A última contagem nossa aí foram atraso de 4 meses. E, nesses 4 meses, ficam acumulados o valor do aluguel do sítio, o valor do aluguel do escritório, do supermercado, luz, IPTU, demais, gás, telefone, contador, da psicóloga, os salários dos funcionários. Um auxiliar de escritório e 2 coordenadores. Eles estão recebendo salários com 4 meses de atraso. Fora os encargos sociais, que giram aí em torno de praticamente R$2 mil mensais. Esses encargos, como eles também são pagos com atraso, nos últimos 4 meses gerou um prejuízo para o Seter Vidas, vou mostrar no próximo slide, de mais de R$4 mil. Então, nós temos aqui um custo fixo mês de cerca de R$ 11.500, que, multiplicado por 12, né, o número de meses do ano, R$ 137.040. A subvenção, em 2024, ela caiu de 110 mil para 75 mil reais. Bom, a triste realidade do Seter Vidas. O pagamento da primeira parcela da subvenção de 75 mil aconteceu agora no dia 24/4, ao valor de 30 mil. O atraso nesses pagamentos dos encargos sociais geraram essa multa aí, ó, 4 mil total, R$ 4.426.
E esse valor da multa não pode ser deduzido da subvenção, né? Não pode ser abatido. Então, o valor de juros e multa é coberta por uma conta comum que a entidade tem, proveniente ali de doações de particulares e de outras entidades que colaboram, e depositada. E esse valor é retirado dessa conta e depositado para a subvenção, para compensar esse valor de R$ 4.400 que estava em negativo. Foi pago com o valor da subvenção, juros e multa. O atraso na prestação de contas, hoje, a prestação de contas do Setervidas está atrasada, em razão de, como esse valor ainda não fecha, né, existe ainda uma pendência de cerca de R$ 2.800 para poder ser creditado para a conta da subvenção. Ainda não sabemos de onde vamos tirar. Bom, a parte técnica da questão, e aí é onde entra o legislativo na situação, nós temos a lei do marco regulatório, a 11.019 de 2014. Essa lei, basicamente, ela instituiu normas gerais para estabelecimento de parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, basicamente. Então, para exercício de atividades previamente estabelecidos em planos de trabalho, inseridos nos termos de colaboração, termos de fomento ou acordos de cooperação. Sobre essa lei, o que nós temos de mais importante nessa lei que nos é importante tratar? O artigo 35, ela fala sobre a celebração, a formalização de como essa parceria ela vai se dar. O Setervidas, até o ano de 2023, ele não era exigível que ele participasse de chamamento público, porque, inicialmente, era a única clínica que tratava de viciados em álcool e drogas do nosso município. Então, portanto, não havia concorrência. A partir de 2023, surge uma outra entidade, aqui no nosso município, com o mesmo objeto. Então, nós temos que o Setervidas ele passou da condição de inexigibilidade para a condição de chamamento público. Isso está na própria lei do marco regulatório. Bom, a administração pública, aqui nós temos as dispensas, ou seja, quando a administração pública pode dispensar o chamamento público. Tem as hipóteses legais aqui. Entendemos que nenhuma dessas foi a situação que aconteceu aqui nessa Casa Legislativa, e temos que, quando foi proposto o projeto de lei, deixa eu só achar o número dele aqui, o projeto de lei 4.047, que era o que destinava subvenções para as entidades aqui de Ponte Nova, nós temos o inciso 4, o inciso 7º, se eu não me engano, do artigo 4º, que falava, né, que as organizações da sociedade civil, que, de forma continuada e permanente, desenvolvem atividades que promovem o acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes de uso e abuso de dependência de substâncias psicoativas. Então, nós tínhamos ali uma subvenção que seria, para esse exercício, de R$ 150 mil. Como existiam duas entidades, ao invés de se promover o chamamento público, é aqui que foi o erro do Legislativo, e é onde a gente, né, precisa que seja corrigido de alguma forma. Não poderia ser feito como se fazem para as bandas daqui de Ponte Nova. Né? As bandas está previsto no artigo 286 da Lei Orgânica de Ponte Nova, que elas deverão ter exato e igual tratamento. Então, aqui, nós temos que, hoje, o prejuízo, em razão desse erro legislativo, que foi dado ao Setervidas, deixa eu só voltar aqui um segundo. Quando nós tivemos o projeto de lei, a própria Câmara fez uma emenda, e nessa emenda, que lá previa 150 mil para duas entidades, com certeza demandaria uma regulamentação, mas a Câmara aprovou uma emenda que simplesmente recortava em dois, igualmente, o valor dessa subvenção de R$ 150 mil, ou seja, 75 para cada uma das instituições. Porém, esse recorte ele não poderia ter se dado dessa forma, deveria ter sido por chamamento público, uma vez que as duas entidades, e aí a gente tem isso aqui nas razões
do veto pelo Executivo. Dessa maneira, diante da pluralidade do objeto evidenciado no município, no artigo 1º, incisos 5º e 6º, não caberá o ajuste de forma direta, como era feito para as bandas, divididas por 2, ensejando, por consequência, a competição, através do chamamento público. Por fim, cumpre-se salientar que, por força do artigo 32 da Lei 13.019, torna-se imprescindível, nas situações de dispensa ou inexigibilidade do objeto pactuado, a justificativa dos critérios utilizados, bem como a publicação do extrato da respectiva motivação em meio de divulgação oficial pela administração pública em respeito à ampla e efetiva transparência. Bom, não vou ler mais aqui, só para poder não ficar exaustivo. Somente essa parte aqui. Por essa razão, por inafastável interesse público, decidimos pelo veto. Então, a emenda que foi proposta pela Câmara foi vetada pelo Executivo Municipal. E aqui nós temos que os requisitos que a lei traz sobre o chamamento público. O próprio chamamento público ele terá requisitos mínimos de qualificação e pontuação, né, uma metodologia de pontuação, para que sejam atribuídos critérios. Esses critérios terão, né, a sua respectiva pontuação. Não é possível que uma entidade que nasceu há 23 anos ela se torne, ela seja igualmente comparada com uma entidade que acaba de nascer. Então, como se não existisse um passado, como se não existisse uma estrutura previamente estabelecida. E essa estrutura, ela, ao longo do tempo, ela veio se consolidando de tal maneira que ela necessita de recursos públicos para que ela possa continuar sobrevivendo. Bom, então, nós temos aqui... falamos aqui das entidades que podem ser equiparadas. Bom, nós não temos, na nossa lei orgânica, dispositivos que possam que tratam como as entidades subvencionadas, como, por exemplo, as bandas, que simplesmente pode se repartir ao meio e deve se repartir ao meio, é a condição. Então, o que deveria ter ocorrido é o seguinte: o chamamento público era a medida legislativa correta para que se pudesse dar efetividade a... Ok, existem 2 entidades agora? Existem. Então, portanto, elas deveriam participar do chamamento público, e não apenas recortar a subvenção em 2. Então, nós temos aqui, né, algumas imagens do nosso centro terapêutico. É com muita tristeza que a gente, né, vem aqui hoje para poder solicitar a essa Câmara Legislativa que façam alguma coisa em razão do nosso centro, do nosso Seter Vidas. Nós precisamos de uma atuação no sentido ou de solicitar, né, uma subvenção complementar ao município, né, para que seja, pelo menos, minimamente igualada ao que era a subvenção do ano passado, que foi R$ 110 mil. Nós temos aqui... Eu fiz uma conta básica aqui para trás, acho que são R$ 62 mil que nós não... de déficit que nós não temos por onde tirar. Nós não sabemos como que vão ser pagos os funcionários daqui para frente, né? Então, a gente precisa dessa intervenção legislativa. Pedimos a todos que, por algum motivo, deixem as suas particularidades políticas de lado e olhem essa situação como um todo. Todos nós aqui, de alguma forma, já fomos afetados por alguém da família que teve envolvimento com drogas, ou uma pessoa muito próxima, ou um amigo, e a gente sabe que esse mal acomete a sociedade inteira. Então, nós precisamos da intervenção dos senhores de forma atuante, seja através de emenda impositiva, mas nós precisamos de um apoio, uma ajuda de vocês para podermos continuar com esse trabalho lá no Seter Vidas. Eu fui convidada e até agradeço pela confiança que me depositaram para poder, né, vir falar em nome do centro. Eu exerço lá hoje um trabalho voluntário, sou membro do Conselho Fiscal. E assim é muito triste a gente ver um centro tão bem organizado, com pessoas tão boas e tão bem intencionadas que ali existe,
e passando por tantas dificuldades para poder manter aquilo ali. Eles trabalham sem receber, eles fazem de tudo. Nós recebemos muitos alimentos, mas, infelizmente, alimento não paga a conta. Então, a continuar dessa forma, vai se tornar inviável para o centro, portanto, nós precisamos da ajuda, da intervenção dos nobres edis. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Obrigada. Marli, parabéns pela expressão, né? O jeito de você lidar em relação à sua apresentação, que a visibilidade ficou muito fácil, quando você vem na tribuna e fala. Mas eu vou fazer agora diferente. Eu vou passar para os colegas falar, eu vou deixar minha fala no final. Vereadora Aninha. Doutora, seja muito bem-vinda. A doutora já fez parte dessa casa juntamente conosco, né, no estágio, ficou aqui um bom tempo com a gente, e temos muito conhecimento com ela, e muito me entristece de ouvir o que foi narrado aqui agora. Doutora, a porta do CT Vida, a Valéria sabe muito bem disso, que eu já liguei quantas vezes para ela, para pedir internação para um ente querido, um amigo, ou as mães que vinham atrás de mim para pedir para colocar, e eu ia atrás dela. Várias vezes ela esteve junto comigo para ajudar nessa caminhada, que não é fácil. Você foi muito sucinta aí na hora que você disse que cada um de nós temos, ou se não for dentro de casa, é um amigo chegado, é uma pessoa, e cada dia cresce mais. Eu e a Valéria havíamos até conversado a respeito de ver a possibilidade de abrir-se uma clínica para mulheres também. A gente começou a falar a respeito disso, e, no meio do caminho, a gente não demos continuidade. Nós, além da emenda impositiva, doutora, nós precisamos de ver que tem que caminhar, né? A emenda impositiva é uma vez por ano, mas nós vamos ter que achar uma saída. Essa clínica nova que foi aberta há pouco tempo, eu também fiz parte dela para ajudar, porque eu achava que, nós temos que ter mais para que dê conta, porque não tem condições de uma clínica a ser servida, ficar com todos. E a outra clínica, tivemos vários parceiros que ajudaram a criar. E ela, hoje, além da subvenção, ela recebe da colega vereadora um valor da emenda impositiva. Para ajudar de imediato, Valéria, a todos vocês, eu também proponho a doar um tanto dessa subvenção, que eu não sei quanto que vai ser agora para 2024, 160? Eu ainda não precisei. Mas depois deixo a minha contribuição. Fico muito triste, porque nós sabemos como que é, e não pode fechar essas portas, Valéria. Não pode, doutora. Sabe? Então, para ajudar a solucionar, eu até vou propor a Fiota aqui, né, e os nossos 9 colegas aí, o que eles podem ajudar, mas, de imediato, a gente tirar um tanto da nossa subvenção, da nossa emenda impositiva, para ajudar nessa colaboração, para não fechar essas portas. Essas portas já ajudaram muitas famílias a seguir, né? É 30%, mas é uns 30% que contribuiu para muitas famílias poder ter um pouquinho de calma dentro de casa. E nós sabemos como é que é difícil isso. Então, eu já deixo aqui, eu não vou dizer o valor, porque eu não sei ainda, eu já fiz compromisso com algumas outras outras coisas, né, a respeito da emenda impositiva, mas eu, desde já deixo aqui um tanto, que eu depois passo para vocês o que vai ser, para ajudar a sanar. Mas que venha novos projetos e que faça aí o que tem que ser feito de fato, o chamamento, para que eles tenham a oportunidade de ter todo mês, e sem essa preocupação de um dar, outro dar, e amanhã, se ninguém der, como é que vai ser? Então, nós precisamos de sair daqui com uma solução. Vamos ver o que acontece. Mas conte sempre comigo. CT Vidas e a outra entidade, conta sempre comigo. Eu acho que a gente tem que estar caminhando juntos, né, para uma melhoria para muitas famílias, para ajudar a amenizar a dor. Viu? Obrigada, Aninha. Na oportunidade, eu gostaria, só um minuto, de agradecer à vereadora Fiota, né, Valéria? Eu acho que ela destinou da emenda impositiva R$10 mil em favor do CT Vidas, e assim,
nosso mais sincero agradecimento, Fiota. Obrigada. Vereadora Suelen. Boa noite novamente a todos vocês. Boa noite, Marli, obrigado pela presença. Então, eu vou tentar resumir. Prestei bastante atenção no seu trabalho. Não concordo quando você fala que abriu uma concorrência. A Aninha foi muito feliz agora na palavra dela, falando que é necessário, sim, ter outra entidade como essa. Quando eu venci as eleições, uma pessoa bem séria me mostrou a comunidade Viver Eu Quero, em julho de 2021, na qual a Aninha participava, André Pessata. Depois que eu fui lá na Fazenda Sorriso conhecer esse projeto, na outra semana o Zé Maria foi abandonado pela maioria das pessoas que estavam com ele, por política. E nisso eu fiquei bastante triste e preocupada, porque naquela época ele estava com 14 internos e via a real necessidade de ajuda. O Zé Maria é uma pessoa muito dedicada, muito competente. A comunidade Viver Eu Quero também passou por inúmeras dificuldades. Ele paga de aluguel na Fazenda Sorriso hoje R$ 3.000, em média 16 internos. Eu não acho que é concorrência, eu acho que é necessidade. O trabalho em si, quando ele é bem feito e de forma humanizada, não importa quantas entidades. Importa é o comprometimento da direção, a ajuda da prefeitura, a ajuda da Câmara Legislativa. Quando eu entrei e conheci, eu falei com o Zé Maria, eu vou te ajudar. O Viver Eu Quero não vai acabar. Então, eu tenho 2 anos de emenda impositiva. Eu doei para o Zé Maria R$ 63.000, porque também ele não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Então, a gente tem que valorizar as duas entidades. Quem me procurou, quem eu vi a real necessidade, vocês não tinham ciência que o projeto ia fechar, o Viver Eu Quero, com 16 internos. Então, por isso que eu destinei, no ano passado, 30 mil, e, nesse ano, R$ 33.000. Porque eu falei com eles, Zé Maria, o aluguel do senhor está pago durante 11 anos, durante 11 meses. Enquanto eu estiver aqui, o Viver Eu Quero não vai fechar, porque o aluguel eu vou dar para o projeto. E, com isso, eu estou cumprindo a minha palavra. A questão também quando você fala que diminuiu a subvenção, porque eu e o Wagner, colega vereador Wagner Gomides, também conhece a comunidade, ajuda também juntamente comigo, e nós fizemos, porque em julho de 2021, com 2 anos de trabalho, ele conseguiria a subvenção. Como ele ficou abandonado, essa subvenção demorou. Posteriormente, eu e Wagner Gomides, juntamente com alguns advogados, conseguimos adequar toda a documentação e passou nessa casa a subvenção. Agora, vamos fazer uma pergunta. Se você tem 2 entidades, essas 2 entidades realizam o mesmo trabalho, por que uma tem que ficar com 70% e a outra com 30% da subvenção? Vamos ser justos. O que a gente fez nessa casa foi dividir a subvenção 50% para um, 50% para outro, porque a outra tem 23 anos. Ok, ótimo, uma história maravilhosa, várias pessoas recuperadas. E agora tem a outra com quase 4 anos, a outra porque tem mais trabalho, receber 70%? O trabalho é o mesmo. Então, o que a gente fez, nessa casa foi dividir a subvenção, 50% para um, 50% para outro. A política é justa, gente.
Nós não queremos inviabilizar o que está acontecendo com o CT Vidas, não, muito pelo contrário. Nós temos aqui o que a Aninha falou, a emenda positiva, que possa ajudar o CT Vidas também. É o que eu estou fazendo com a Fazenda Viver Eu Quero. E vou continuar. Agora, depende também dos outros vereadores tentarem ajudar o CT Vidas. Você citou na apresentação que a Lei 13.019/2014 determina que haja chamamento público quando há mais de uma entidade com o mesmo objeto. Por isso, deve ser respeitado o princípio da igualdade no caso da distribuição dos recursos. Artigo 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto, da parceria, ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade pública. Eu pergunto para você hoje, quantos internos a entidade tem? A entidade CT Vidas cobra por algum acolhimento? Onde está localizada essa entidade hoje? E quais as atividades implementadas para os internos? Quais são essas atividades para os internos no dia a dia? Sim. Marli. Sim. Tem condições de responder? Claro. Sim, por tem. favor. Bom, atualmente, hoje são 19 internos, Edinho. 19 internos. Ela funciona na Fazenda Lagoa Seca, do senhor Rogério Saraiva. Nós temos o plano que existe, já está documentado, colocado no portal da transparência. O plano de trabalho está todas as prestações de contas, exceto a última dos últimos 2 meses, que não foi ainda efetuado em razão dessa diferença que é preciso complementar para que a gente arque ali com o valor dos juros e das multas. Nós temos várias atividades desenvolvidas ali, desde as atividades de cunho psicológico. Eu mesmo faço um trabalho que meu projeto chama-se Ressignificar um Novo Olhar sobre a Vida. Nós temos horta, nós temos trabalho humanitário que é feito por algumas instituições, inclusive pastorais daqui de Ponte Nova. Enfim, isso tudo está descrito, vereadora Suelen, no nosso plano de trabalho. Eu quero só fazer uma pequena correção. Em momento algum, eu disse que foi aberta uma nova concorrência, né? A entidade é sem fins lucrativos, né? Então, o que nós temos aqui é uma nova entidade, né? Foi aberta com a mesma finalidade, com o mesmo objetivo. Isso precisa ficar bem claro. Segundo, que não é questão de dividir o valor, se é justo ou não. A questão é que foi feito contrário à lei. E essa Casa Legislativa, eu acho que ela existe justamente para fazer o cumprimento à legislação. Não poderia ter havido a dispensa do chamamento público. Não poderia, não se encaixa. E quando eu fui ler o parecer da comissão com relação à emenda, simplesmente não argumentaram nada. Não tem argumento do porquê que estão deixando de fazer o chamamento público. Então, é uma situação que ou a gente tenta corrigir da melhor forma possível, ou nós teremos que tentar vias judiciais para poder buscar isso. Sim. Só a ordem, por favor. Eu gostaria de convidar a nossa assessora jurídica, a Cássia. Gostaria de convidar a Cássia, até na tribuna, Cássia. Se você podia dar uma explicação para a gente, por favor. Aqui, ó. Por favor, Cássia. Ô, Marli, só uma questão, porque depois, se você assistir o início da sua fala, você fala concorrência. É por isso que eu citei na minha fala quando a concorrência que você utilizou. Se falei de forma equivocada, porque se trata de uma entidade sem fins lucrativos, só retificando. Sim. Doutora, gostaria de uma explicação da senhora em relação a essa demanda. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Minha explanação também será técnica, então eu vou tentar falar de uma forma que possa ser compreendida por todos, que não é da área jurídica.
Se tiver alguma situação aqui que vocês não consigam compreender, só me falar, ok? Bom, a gente está trabalhando com a Lei 13.019, que é a lei do MIROSC, né, o marco regulatório das subvenções, das parcerias que o poder público faz com as organizações da sociedade civil. Quando essa lei veio, né, Valéria, nós passamos muito aperto, foi muito difícil compreendê-la, mudar todo o formato, né? Eu falo nós porque eu estava na prefeitura nessa época como assessora jurídica e nós tivemos que nos adaptar, entendê-la, né? E quanto a essa lei, ela tem 3 situações na hora de fazer um repasse para uma organização. Ou você faz por meio de um chamamento público. Eu vou utilizar a palavra concorrência, porque, salvo engano, é utilizado pela legislação, mas não é no sentido de disputa de lucro, tá? Somos organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos. Ou é no caso de chamamento, que tem uma disputa ali dos melhores planos de trabalho, vamos dizer assim, e aí o plano de trabalho, aqueles que cumprirem melhor os critérios estabelecidos no edital, vai sair como vencedora, vamos dizer assim, ou por meio da inexigibilidade, como foi citado pela doutora, ou por um terceiro meio, por meio da dispensa. E qual é a diferença da inexigibilidade para a dispensa? A inexigibilidade, de fato, permite que não haja concorrência. Então, neste caso, se uma outra entidade surgir, vai ter que, de fato, ter ali uma disputa de planos de trabalho. Mas não é o caso que se aplica para CTVidas. CTVidas não tem a necessidade nenhuma de receber nem por meio de um edital, de um chamamento, e nem por meio de inexigibilidade. Ela recebe por meio de dispensa, há anos, desde 2019. Por que dispensa? Porque, ainda que exista outras entidades, isso não é nenhum problema. Ela é dispensável porque ela é uma entidade voltada para a saúde e assistência social, cujos usuários não podem ter o serviço interrompido sob pena de gravidade. Salvo engano, é o artigo 30, inciso 6º da lei. Então, neste caso, justamente visando esse artigo que possibilita que as entidades possam receber de forma direta, sem ter que passar por um edital, que 5 entidades sempre foram contempladas pelo poder público: a PAI, Fundação Menino Jesus, CTVidas, a FUSAM e Guarda Mirim. Com o surgimento de mais uma nova entidade, também voltada para a saúde e para a assistência social, cujos usuários não podem ter o serviço interrompido sob pena de gravidade, foi também inserido no nosso projeto, na nossa emenda, o Centro Viver Eu Quero. E ele poderia, sim, de fato, ser inserida, aí eu questiono, doutor, a questão da ilegalidade. Ele está, de fato, cumprindo a lei com base no artigo 30, inciso 6º, porque ela também pode receber de forma direta. Lembrando que dispensa não leva em consideração o fato de ter 1, 2 ou 3 entidades iguais. É o fato de ser de saúde e assistência social, e, nesse caso, os usuários não podem ter o serviço interrompido. Então, foi visando justamente esse artigo, com base nesse artigo legal, que é possível, sim, o município pagar 2 entidades com o mesmo objeto, tanto que assim é feito. Na nossa lei está dessa forma. São 6 entidades contempladas. Salvo engano, é 75 mil, né? 75 mil para Viver Eu Quero, 75 mil para CTVidas. Caso o valor esteja um valor menor do que é o necessário, do que é necessário para cumprir o plano de trabalho da entidade, não teria outra alternativa a não ser o próprio executivo aumentar o valor da subvenção. Ele simplesmente pode elevar o valor da subvenção. Então, eu gostaria de deixar claro aqui que essa medida, essa emenda que foi debatida nas comissões, ela tem amparo legal. Não teria problema nenhum as 2 entidades serem contempladas. E, eventual recurso, a Câmara não pôde aumentar o valor, porque a Câmara não tem competência para poder criar mais despesa para o Executivo. Como a despesa foi de 150 mil, os vereadores ficaram limitados a 75. Não poderia aumentar o valor. O máximo que poderia trabalhar seria com 150. E, por isso, que foi feita a divisão neste pequeno valor de 75, que não é o razoável para manter a entidade.
Mas, se o município, se o executivo enviar uma proposta de lei solicitando o aumento da subvenção, certamente vai ser analisado por esta Casa Legislativa com base na legislação. Então, para resumir, presidente, na verdade, foi uma emenda sugerida para, né, atender o pleito dos senhores de passar uma subvenção para uma entidade que também é importante, é voltada para assistência social e saúde do município. O valor, infelizmente, é um valor inferior, mas porque é o valor que constava no projeto e a gente não pode aumentar a despesa da prefeitura, somente o prefeito. Acredito, consegui explanar? Sim. Qualquer dúvida, estou à disposição. Agradeço a doutora Cássia pela explanação e foi bem prática. Obrigado, doutora. Vereador Wagner Gomes. Doutor. Marli, boa noite. Obrigado pela presença. Quando a subvenção chegou aqui para a gente poder decidir o que fazer com ela, em momento algum foi levado em consideração a gente tem que prejudicar um para considerar o outro. Nunca foi. A gente reconhece, de fato, o trabalho de Setervidas, que, por muitas vezes, nem a própria subvenção deu conta de fazer o projeto acontecer. Se não fossem as várias mãos, como não vai dar, né, como não dá ainda, voluntariadas, inclusive sua, de Valéria, enfim, de todos que lá estão, e de outros tantos que passaram, isso não estaria aqui há 23 anos. No entanto, o que foi pensado e discutido nós temos duas entidades. Se a gente der 100 para uma e 50 para outra, o que nós vamos fazer com a outra também que vai ficar 100? E aí, eu lembro que na discussão aqui a gente falou assim, por que o prefeito, então, não aumenta para que não abaixe o valor que está sendo repassado atualmente? Só que, como Cássia bem disse, aí, a gente não tem competência para fazer isso. Então, assim, e aí eu estou falando da minha parte, e acredito que de todos. Não foi considerado política na decisão, foi considerado o valor que a gente tinha diante da situação que se estava colocada. Por isso, da decisão de dividir igual. Tá? Mas, eu acho, presidente, que com a vinda dela aqui, toda a exposição que ela trouxe, o que a gente pode fazer agora, talvez, enquanto Câmara, é enviar um ofício reiterando esse pedido, mostrando a real necessidade apresentada aqui pela Marli, do Setervidas, e que eu acredito que não seja diferente no Setervec, e que talvez o prefeito, diante disso, traga um novo projeto e a gente consiga contemplar, para que, de fato, a gente não possa perder uma instituição tão importante, com um trabalho tão bonito, já duradouro, aqui na nossa cidade. É isso. Obrigado aí pela sua presença. Obrigada. Dando sequência, mas tendo direito de réplica, vereadora Aninha. Não é nem réplica, não. É só porque a nova colega fez uma explanação a respeito da outra entidade e ela citou política. Na verdade, não foi. Teve uma assembleia. Gente, quem criou essa outra entidade é uma assistente social chamada Catarina. Ela é uma pessoa maravilhosa. Ela trouxe o pastor para somar e houve uma assembleia na qual o pastor não quis caminhar com as outras pessoas e foi feita a assembleia, uma votação. E a Catarina não permaneceu porque ele ganhou na assembleia. Então, ele tinha direito de escolher quem ele queria para trabalhar com ele. E não foi dessa forma, não houve política, sabe? A política que houve foi para ajudá-lo a montar a documentação. Realmente, nós ajudamos muito, essa casa ajudou, eu estive presente o tempo todo, ajudei a correr atrás da casa, juntamente com ele, fui atrás do custódio, que tem uma amizade com a gente muito grande, e nós precisávamos de uma casa para colocar as pessoas, né? Fui atrás de parcerias, mas há coisas, vereadora, que só Deus explica, não deu para caminhar, né? Não pelas pessoas que estavam, mas ele achou que deveria de caminhar da maneira dele, e todo mundo que estava do lado dele respeitou, sabe, como respeita até hoje. Ele foi homenageado por essa casa, então não houve política. A política que houve, de fato, foi as mãos que ajudaram a montar essa entidade que ajuda também a caminhar as pessoas que dela necessitam. É só para clarear, porque quando fala em política, nós estamos envolvidos, e eu estou, desde a hora que ele precisar, ninguém o abandonou.
Ele que não quis caminhar com a gente. Então, é um direito de cada um, né? A oportunidade de caminhar é um direito de cada um, escolher com quem quer, né? Vereador. Só para ficar claro, tá? Vereador Zé Roberto. Presidente, boa noite mais uma vez. Marli, obrigado pela presença. Obrigada. A gente, pela sua explicação, a gente percebe a gravidade que se encontra hoje a situação financeira do Center Vidas. A gente fica muito triste com isso. Infelizmente, hoje a gente percebe que acaba que o Center Vidas ele ficou muito dependente da questão da subvenção para pagar os seus custos fixos e que, de outra forma, igual você está expondo, a gente não consegue manter a entidade aberta, e a gente sabe da importância aqui, que isso aqui eu acho que não é discutido, do Center Vidas para o município de Ponte Nova e da região, que vocês acolhem também pessoas de fora da cidade. Sim. Eu acho que um ponto importante de entendimento, eu acho que a explicação da Casa ajuda a termos esse entendimento, é sobre essa questão da dispensa, e entra a situação de, se fizesse esse chamamento público, um ponto que tem que ficar muito claro para todo mundo, é que o Center Vidas poderia correr o risco de perder a subvenção também. Não necessariamente ele iria ganhar. Afinal de contas, tínhamos duas entidades. Então, acho importante a gente entender que o fato de se ter dispensa não quer dizer que a ideia foi prejudicar, muito pelo contrário. Aqui foi discutido, naquela ocasião, a possibilidade de se pensar em fazer o aumento, mas, como o Wagner explicou, a Câmara não tem o poder de aumentar as despesas do Executivo, mas poderia, sim, o Executivo, se pudesse, se quisesse, tivesse orçamento para isso, poder trazer aqui o aumento da subvenção para podermos fazer um repasse de 150 mil, por exemplo, a cada entidade, que seria o que resolveria nosso problema. Eu trago também aqui uma outra sugestão, presidente, que eu vou um pouco além aqui na questão, e talvez pela gravidade da situação, eu entendo que a gente tem as condições das emendas impositivas, mas aí estaríamos falando de destinação de recursos apenas para o ano que vem, e eu estou vendo aqui um problema que é para esse ano, e é para agora, e é para ontem, e que, se a gente não estender as mãos, a gente corre o risco aí de termos 19 internos com o seu tratamento pela metade, e não podendo ter a oportunidade de serem resgatados, e o que eu acho que essa cidade tem que tentar fazer, essa Câmara aqui, eu acho que ela pode fazer, de alguma forma, isso, é tentar estender essa mão para a gente não deixar que isso aconteça. E aí eu trago uma questão que não é comum isso de se utilizar, que todo mundo sabe que a Câmara ela tem um subsídio, ela não tem recurso próprio. Então, a Câmara ela só tem um recurso que é repassado pela Prefeitura para poder arcar com as suas despesas. A gente não pode fazer de forma direta, por exemplo, uma doação a qualquer entidade por conta de legislação. Mas sabemos também que, normalmente, nos finais dos anos, a Câmara ela destina o que ela não gastou com suas despesas, ela devolve ao município o recurso. E, normalmente, a gente tem entregue a Câmara, essa Câmara Municipal, ela é muito eficiente, ela é eficiente tanto na questão do que ela trata aqui dentro de questões de qualidades de lei, mas também nos seus gastos. Ela é uma Câmara econômica. Então, a gente tem, historicamente, nessa casa, esse costume de devolver algum dinheiro, bons dinheiros, no final do ano para a Prefeitura. Porém, o fato do duodécimo ser, historicamente, aqui devolvido no final do ano, não impede que a Câmara possa devolver esse recurso em períodos anteriores. Só que o interessante nesse sentido seria que, apesar da gente poder devolver o recurso, por exemplo, no próximo mês, a gente não pode afirmar a destinação do recurso, mas a gente pode firmar uma parceria com o prefeito municipal para que essa devolução do recurso possa ser empregada nesse tipo de situação. E aí fica aqui a sugestão, presidente, talvez, para que, se no ofício encaminhado pela sugestão do Wagner Gomes, a Prefeitura não tiver o recurso para poder arcar com o aumento da subvenção, que seja feita, talvez, essa sugestão ao senhor, como presidente da Casa, conversando com nossa contabilidade e verificando nosso orçamento, para que se possa fazer aí uma devolução antecipada de duodécimo, para que a gente possa estender as mãos de forma direta e efetiva, mostrando aqui
que a gente está atento às necessidades e que poderia ser uma solução imediata e para resolver os problemas do Center Vides. Aí fica a cargo aí do senhor poder conversar melhor sobre essa ideia que eu estou sugerindo para que isso possa ser aplicado. Bom, boa noite a todos novamente. Em questão, em relação à sugestão do vice-presidente dessa casa, vou ser muito transparente, né? Primeiro, eu gostaria de deixar bem claro como foi, a Sueli colocou muito bem a colocação, o Wagner, a doutora Cássia esteve aqui explicando, tá, doutora Mari? Primeira coisa que eu acho que essa casa tem que pensar, nós como vereadores, descobrir por que, te dou um exemplo, porque a CT Vida ainda recebeu uma parte de emenda, né? Recebeu um pouco. E a outra entidade, do Zé Maria, não recebeu nada, né? Vamos ser muito sinceros. Do mesmo jeito, essa demanda chegou a essa casa, abriu espaço para vocês na tribuna, né? Mas é para apimentar mesmo, que eu queria que viesse, que vocês falassem, para a gente resolver. Porque o demanda, o Zé Maria me procurou, deve ter procurado a Sué, procurado o Vago Gomes, me procurou também, que é muito meu amigo, em questão que estão desesperados também. Estão na mesma situação de vocês. Tá? Então, aqui, as duas entidades, para a gente nós temos um carinho especial pelas duas entidades. Ele chegou perto de mim e falou assim para mim: doutor, você conhece meu trabalho lá assim? O trabalho que ele tem, né? As duas entidades ficam próximas às terras da minha família. Uma fica no Sorriso, outra na Lagoa Seca, e a gente tem uma propriedade na Lagoa Seca. Então, eu acompanho praticamente as duas entidades, próximo. Então, ele me trouxe o seguinte, doutora, que eles não receberam nem essa parte que foi dividida metade, eles não receberam. Eles estão com 20 e poucos. Ele disse assim: doutor, eu vou fechar as portas da noite para o dia. O que você pode fazer para mim? E foi uma conversa informal na saída de um consultório, e depois eu dei azar que ele pegou chikungunya, foi internado, não deu coisa. E, para completar, hoje, encontrei com o Zé Maria, pastor Zé Maria, no Hospital Senhor das Dores, eles estavam lá entregando as incubadoras para o hospital, que foi uma emenda, né, do vereador Vago Gomes, do Ferrugem, do Zé Roberto. A menina estava entregando as incubadoras, encontrei com ele: doutor, o que o senhor pode fazer por mim? Eu falei assim: calma, a gente tem que ver a situação, por que a prefeitura não repassou para vocês. Está certo? Então, Netimão, eu vou ser muito transparente, eu tenho que ser transparente. O que o vereador Zé Roberto me pediu? Isso, no momento, aqui agora, no calor da coisa, é impossível. Não tem como prometer vocês, não tem como fazer. Como presidente dessa casa, eu posso afirmar isso. Agora, o que nós podemos fazer como vereador é saber por que a outra entidade não recebeu nada e vocês receberam, viu, Zé? E saber o seguinte: pedir ao prefeito a possibilidade de mandar um projeto para essa casa. A doutora Casa foi muito feliz na fala dela, de aumentar, né, essa emenda, ser repassada por igual, tá certo? E a gente aprovar nessa casa e tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Então, de antemão, eu não quero que vocês saiam daqui, viu, Zé? Você me desculpa, tá? Não quero que vocês saiam daqui e falem: não, que a Câmara vai, no final do ano, que você vai devolver tantos milhões, vai dar tantos milhões para coisa. Não existe isso. Não tenho compromisso com isso. Tá? O compromisso que eu tenho com o presidente dessa casa, junto com todos os vereadores aqui, né, que nós somos, assim, de braços abertos, escancarados para as duas entidades. Porque o trabalho de vocês são um trabalho árduo, um trabalho grandioso, de coração, transparente das duas, e nós precisamos ajudar vocês duas. Tá bom, doutora? Tá? Então, mediante a pergunta, só um minutinho, vereador, mediante a pergunta que o Zé Roberto tem um coração muito grande, que ele pôs aqui para a gente, tá? Então, no momento, não existe essa possibilidade. Mas uma coisa que a gente vai deixar aqui, vou deixar os colegas acabarem de falar, que tem um propósito da gente ajudar vocês de uma outra forma, junto ao prefeito, sentar com o prefeito, ver o que pode ser feito para aumentar essa emenda para vocês, e desde que vocês recebam por iguais. Né? Porque todo mundo tem as suas dificuldades, como ela falou, tem que pagar aluguel, tem que pagar os profissionais, né? Tem que trabalhar muito. Um exemplo que eu te dou, doutor Maria, o Gão, que era o dono da farmácia do Triângulo, ninguém está inventando, não. Eu presenciei. O pastor Zé Maria, quem mantia os remédios, a medicação do pastor Zé Maria do Sorriso, né, Aninha? O Gão. O Gão tinha um coração enorme, tinha um brinquedo, saiu um monte de cara e falou: Gão, o que é isso? Não,
Zé Maria vai pegar aqui, vai levar tudo lá para ajudar os meninos, aquela coisa. Então, tipo assim, então tem aquela parceria de pessoas de bens que ajudam, né? Então, fica aqui, em questão com o presidente dessa casa, te prometo, tá? A gente vai investir nisso. E mais um motivo, na tribuna livre, quando está inscrito, quem define a inscrição, Sueli, é o presidente. Quando eu vi você inscrito, que ia falar do CTV, eu falei assim, tomara que ela toque no assunto. Entendeu, Aninha? Para a gente tentar ajudar vocês de toda a mão. Eu acho que todos nós 3 vereadores, independente de partido, independente de coisa, nós estamos focados nisso. Tá bom? Tá? Vereadores, você quer falar alguma coisa? Senhor presidente, o que o senhor falou aí, eu não citei, porque eu achei que não deveria ter citado. A política que eu citei foi essa. Sim. Correto? Correto. Eles já receberam e o Zé Maria não recebeu. Sim. Mas nós vamos resolver. E vários empecilhos. Sim. Agora, só queria só a resposta, Marli, se vocês cobram por acolhimento e se no CT Vidas tem um enfermeiro responsável, que você só colocou a questão do coordenador, do auxiliar de escritório e do psicólogo. O acolhimento ele é gratuito, em regra, ele é social, paga quem pode pagar. Então, 99% das pessoas que chegam lá, elas não têm o que vestir. Sim. Então, né, assim, é quase irrisório o valor que vem dos internos. Com relação à parte de enfermeiro, eu acho que talvez unidade terapêutica, bem responde a Valéria ali, não é necessário. Engraçado, um dos ofícios da prefeitura que foi enviado para Viver Eu Quero, pedindo, um dos motivos pelo qual não recebeu, senhor presidente, era que não tinha um enfermeiro responsável. Então, mais uma questão, senhor presidente. Fazenda Sorriso, graças a Deus, agora a gente tem um enfermeiro responsável, porque a prefeitura pediu, e então nós temos que ver realmente essa situação, às vezes até vou reavaliar isso. Reavaliar isso com Sim. urgência, porque essa é a política que eu citei, senhor presidente. Tá bom. Obrigado, vereador. Dando continuidade, dá a palavra ao vereador para Catar. Boa noite, Marli. Boa noite a todos. Boa noite. Só complementando aqui, presidente, você falou com relação ao recurso, né? Vamos dizer que a sobra da Câmara, no final do ano, a gente devolve à prefeitura, não pode sugerir para encaminhar, mas essa determinação é do prefeito. Sim. Eu fui presidente dessa casa nos 2 anos anteriores, nós chegamos a devolver um valor muito alto para a prefeitura e destinamos, sugerimos para várias entidades, mas aí fica a cargo do prefeito, entendeu? Sim. Nós não podemos determinar para qual entidade. A pergunta que eu ia fazer para você, Marli, é que a Sueli ali completou. Além da subvenção, tem alguma outra receita que a entidade recebe, não? Existem doações esporádicas de pessoas privadas. Não existe um valor certo que vai ser creditado, não existe uma pessoa, um investidor ali, Sim. vamos dizer assim, uma pessoa que vai garantir determinado valor além da subvenção. Então, é muito aleatório. É umas coisas voluntárias, né? Assim, infelizmente. Fica difícil. E nós não temos fluxo de caixa, não existe dinheiro em caixa hoje. Sim, além de tudo, sim. a gente tem que cobrir esses valores negativos de juros e multa. A gente está aqui nessa casa disposto, né, a ajudar, né, para a gente não deixar a entidade dessa fechar. Eu acho que, como existe mais uma, eu acho que é muito importante para a nossa região, principalmente para a nossa comunidade. Então, com certeza. Vamos estudar uma forma, quem sabe, através do prefeito, né, aumentar esse valor da subvenção, entendeu? Vocês apresentando sua planilha de curso para mim, sensibiliza ele, entendeu? Porque esse depende dele, entendeu? Se ele encaminhar para cá valor X, nós vamos provar. Agora, se ele não enviar, não tem jeito, a gente não podemos alterar, né? Custo de prefeitura, que envolve no orçamento, entendeu? Então, infelizmente, a Câmara fica engessada, isso aí, só mesmo o prefeito. Mas a Câmara está de portas abertas, que precisar, acho que pode contar com todos nós aqui, tá bom? Obrigada. Vereador Ferrugem. Boa noite a todos novamente. Marli, né? Sim. Quero dizer que eu sou solidário à causa, não só do Center Vida, com todos. Aqui, quem está falando é um ex-drogado, até chego me emocionando um pouco.
É difícil. É difícil porque eu não queria nem falar. O silêncio do senhor já fala. Sim. A questão não é querer falar, a gente conseguir falar. Eu fiz 15 anos agora em fevereiro que eu encontrei essa luz, que é Deus. Essa ausência de luz na vida do usuário não faz só ele sofrer, como a família, como os entes queridos. Então, eu ainda não precisei de ser internado, fui agraciado com uma mulher, uma esposa, uma companheira, uma amiga. Ela me ajudou muito. Ela não via meus defeitos, só via minhas qualidades. Então, fui muito agraciado. Não vou estender muito, porque eu não estou aguentando. Eu quero dizer que, caso o Centro de Vida não fechar, eu vou me comprometer esse ano na minha emenda positiva, destinar 30 mil. Muito obrigada. Para a Centro de Vida. Eu não vou me estender, porque eu não estou aguentando mais. Muito obrigada. Obrigado, viu? Deus abençoe, senhor. Vereadora Fiota. Boa noite a todos. Falar do Seter Vidas. Para mim, como Ferrugem fala, não é fácil. Porque eu tive pessoas da minha família que teve lá os 9 meses, estiveram lá os 9 meses e hoje é uma pessoa recuperada. Apesar que ele passa uma grande angústia, porque o seu filho também acabou caindo no mundo, mas são pessoas que estão recuperadas, hoje têm suas casas, e eu destinei para o Seter Vidas, não conheço a do Zé Maria, a gente não pode julgar, eu não estou aqui para julgar nada, quem julga é Deus, mas eu também, na minha emenda impositiva desse ano, vou destinar, não sei quanto que a emenda impositiva da gente vai vir esse ano, mas eu vou destinar uma quantidade a mais do que eu dei esse ano, porque eu tive que ajudar outra entidade também, ao Seter Vidas, por conhecer o trabalho, por saber que não é fácil. Quantas mães hoje choram por causa dos seus filhos? É um local que não pode fechar. Eu acho que tem, como diz, nós temos que nos unir para aumentar a subvenção, porque é uma coisa que está tirando o problema, não só de dentro das casas, mas também das ruas. Olha ali debaixo da ponte, passa ali agora para você ver o que está acontecendo lá. Então, eu acho que tem que ter mais entidades e a subvenção ser melhor. Melhor, uma subvenção melhor, para a gente votar, apesar de que eu votei. Eu fui a única que votei para não dividir, porque eu sei do tamanho, eu sei da quantidade de internos, está entendendo? Porque eu visito de vez em quando, então eu sabia da quantidade, por isso que eu destinei uma pequena quantidade para lá também, mas eu peço aos nobres colegas que tiver a oportunidade, igual o Ferrugem está tendo, que destine também um pouco para o Seter Vidas, porque a entidade não pode fechar, tem que abrir-se mais entidades, tem que melhorar a subvenção. Muito obrigada. Só porque a Fiota foi muito feliz na fala dela, porque não é um contra o outro, não é um melhor que o outro. Os dois fazem um trabalho fantástico que precisam. Agora, a gente precisa, e aí, Valéria, aproveitando a sua presença aqui, enquanto vice-prefeita e também que conhece bem o trabalho, né, do Seter Vidas e que sabe a importância desse tipo de trabalho, de você ajudar a gente, diante desse ofício que a gente vai enviar enquanto Câmara Legislativa para o prefeito municipal, para ver se consegue ampliar a subvenção. Porque a emenda impositiva ela vai ser destinada agora para ser paga ao longo de 2025. Se ele aumentar a subvenção, a gente consegue fazer isso ainda esse ano. Então, eu acho que esse é o caminho
como Fiota falou, não tem uma melhor que a outra, ambas são necessárias, e diante do cenário que a gente tinha, era o que dava para fazer. Mas vocês estão trazendo aí uma situação que a gente precisa, de fato, trabalhar por ela, e eu acho que o caminho mais palpável e rápido é convencendo aí o nosso prefeito, dentro da possibilidade orçamentária que tem, de fazer esse aumento aí da subvenção. Vereador Wagner Gomides, mediante a fala de Vossa Excelência, eu acredito que a gente vai vou propor a vocês, a gente fazer uma comissão de 5 vereadores, nós vamos sentar com o prefeito, conversar com o prefeito, né? Eu acho que é uma visita, né? Fisicamente, eu acho que é o melhor. E vamos tentar fazer essa subvenção, aumentar a subvenção, e que ele faça o projeto, se der positivo, e manda essa casa. Né? Não vamos oficializar, não. Nós vamos fazer uma comissão de 5 vereadores, eu faço questão também de fazer parte dela, a gente sentar com o prefeito para a gente negociar isso. Tá bom? Marli, 5 minutos de considerações finais. Sim. Bom, agradeço a atenção de todos aqui. É, de fato, uma situação muito relevante para a nossa sociedade, para o arredor de Ponte Nova também, que depende dessa clínica. E, com certeza, pessoal, se tivermos mais clínicas, melhor vai ser para todos. O que a gente precisa é de que tenha valores destinados a manter essas clínicas, porque isso é responsabilidade do Estado. Né? Bom, feitas essas considerações, e apenas, né, em homenagem ao bom debate, doutora Cássia, o artigo 30 da Lei do Marco Regulatório, ela traz no seu artigo 6º as possibilidades de dispensa do chamamento público. E, como bem disse o decreto aqui, o veto do Executivo, fala o seguinte, que, em relação às hipóteses de dispensa, compreende-se, portanto, que a dispensa só seria viável e possível quando se tratar de organizações credenciadas. Fato não ocorrente com nenhuma das duas instituições. Até o presente momento, as 2 organizações da sociedade civil, que seriam, né, as 2 que foram destinadas à subvenção. Então, no que tange à hipótese de inexigibilidade, resta cristalino que entidades indicadas no inciso 5 e 6º, ora vetados, não se enquadram nos permissivos legais. Então, apenas por uma questão, né, jurídica, que eu acho que seria interessante, as razões do veto estão né, no site aí da Câmara, todos podem consultar. E, somente, agradeço a todos, agradeço a presença do pessoal que veio nos dar o apoio, a sociedade está aqui presente, demonstrando o valor dessa instituição para todos nós. Né? Não é para mim, não é para cada um de vocês em especial, mas para essa coletividade. Muito obrigada. Doutora, mais uma vez, obrigado pela presença, pela explanação. Obrigado a todos vocês que estão aqui no plenário. Tá? Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, declaro encerrada a sessão, convoco a todos os vereadores e vereadoras para a próxima reunião de plenária, que realizaremos na segunda-feira, dia 17 de junho, às 18 horas. Agradeço a todos pela presença, e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, uma boa noite e muito obrigado.